Olá, começa agora o programa Vida Saudável e antes de tudo não custa nada lembrar que por aqui estamos tomando todas as medidas de segurança, a higienização das mãos, o distanciamento e por isso nossas entrevistas seguem de forma virtual. E hoje nós iremos falar sobre vitaminas, porque muita gente nessa pandemia tem recorrido às vitaminas C e D, com a promessa de aumentar a imunidade na luta contra a Covid-19. Mas essa suplementação deve ser feita com orientação médica. E por isso, nós iremos conversar com um endocrinologista sobre quais exames fazem o diagnóstico se você precisa ou não dessa suplementação. Também teremos um bate-papo com uma dermatologista. Ela vai falar sobre a exposição segura ao sol, com o objetivo de aumentar os níveis de vitamina D. Também teremos uma nutricionista. Nesse bate-papo, nós iremos saber quais são os alimentos ricos em vitaminas, principalmente a vitamina C. Tudo isso e muito mais no Vida Saudável, que começa agora. Nessa época de pandemia, os suplementos de vitamina C esgotaram das prateleiras das farmácias, principalmente as vitaminas C e D. Mas essa ingestão não pode ser feita de forma indiscriminada, porque o excesso também pode fazer mal à saúde. E é este o assunto da nossa conversa com a endocrinologista Larissa Pimentel. Você sabe se você está em dia com as vitaminas, quais as consequências da falta ou excesso? É o que nós vamos conversar agora com a doutora Larissa Pimentel, endocrinologista. Doutora Larissa, obrigada pela participação. Nós que agradecemos, eu que agradeço a oportunidade, Mara. Muito bom a gente, nesse momento, discutir um pouco desse assunto aí de suplementação de vitaminas. Doutora Larissa, como saber se eu estou com alguma deficiência de vitaminas no meu corpo? Nesse momento agora, a gente está vendo um grande boom de suplementação de vitaminas, né? Porque a gente ainda tem, hoje, a venda dos suplementos vitamínicos, a maioria deles não precisa de receita médica. Então, todo mundo vai lá no balcão da farmácia, da loja de suplementos e vai escolhendo meio que o que acha que tem deficiência, né? Só para a gente falar um pouco das principais vitaminas que a gente precisa no nosso corpo, a gente tem as necessidades das vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K, e as vitaminas hidrossolúveis, que são as vitaminas complexas da vitamina B e da vitamina C. A maioria delas, praticamente todas, são encontradas na nossa dieta, certo? Então, assim, a principal recomendação para a gente realmente ver a nossa deficiência de vitamina é a gente procurar saber como está a nossa alimentação. Aquela velha, até clichê de alimentação balanceada é a melhor forma, porque a maioria delas vão estar justamente nos derivados animais, principalmente essas vitaminas que eu falei lipossolúveis, mas considerando também que, por exemplo, a vitamina K vai estar em vegetais, como espinafre, brócolis, acelga. A vitamina E, que é aquele muito potente como famoso antioxidante, né? Vai estar aí nas oleaginosas, então a gente vai ter ela presente nas castanhas, castanha do Pará, amêndoa. A vitamina A nos chamados carotenoides, né? Na cenoura, certo? Naqueles alimentos mais alaranjados. A vitamina C nas famosas frutas cítricas, né? E os complexos da vitamina B vão estar presentes aí nos derivados de animais, né? Então, nas carnes, principalmente. Então, a suplementação e a avaliação do nosso déficit de vitamina inicialmente deve começar por como eu estou me alimentando. São visíveis os sinais de um excesso ou uma falta de vitamina? O corpo dá sinais, exemplo, cansaço, queda de cabelo, ou é só por meio de exames médicos mesmo? Muitas pessoas atribuem muitos sintomas, principalmente hoje é muito comum a gente ter cansaço, fadiga, alteração de sono, a déficit de vitaminas. Mas nem sempre são só déficit de vitaminas, certo? A gente pode também ter alterações hormonais que vão estar influenciando. E hoje a principal causa não são nem déficits, são alterações e estilo de vida e associados à nossa rotina. E aí vem, quando a gente deve suplementar e que vitaminas podem estar relacionadas a isso? Qualquer falta dessas vitaminas, como eu falei, todas essas, podem levar a déficits.
podem levar a causas, por exemplo, de anemia, certo? A gente tem aí as anemias carenciais, quando a gente tem déficit, por exemplo, de ferro, da vitamina B12, certo? A gente vai ter também sintomas de unhas fracas, queda de cabelo, que também pode estar associado a algumas alteração de pele, a déficit de algumas vitaminas, mas normalmente pode também e deve ser investigado também alterações hormonais, como por exemplo a alteração dos hormônios de tireoide. Eu não posso descartar nesses pacientes. Então, são causas multifatoriais. E não é aquela coisa de vou lá na farmácia, pego um suplemento que tem tudo e aí eu vou resolver meu problema de cansaço. Não, por quê? Porque tanto a falta das vitaminas causam problemas, quanto o excesso delas. A gente hoje tem esse excesso de uso de vitaminas que podem levar a alterações renais, certo? A alterações relacionadas a doenças que comprometem o metabolismo ósseo. A gente sabe, por exemplo, que existem grupos que a gente chama de doenças e grupos de risco que são necessárias algumas suplementações. Que grupos a gente poderia citar? Exemplo, gestantes, né? As gestantes precisam de suplementações de vitamina, precisam de suplementação de ácido fólico, precisa de suplementação de ferro, muitas vezes, da vitamina D, né? Que a gente vai conversar um pouquinho mais na frente. Os pacientes, por exemplo, que fizeram tratamentos cirúrgicos, como a cirurgia bariátrica, a gastroplastia, precisam de suplementação de vitaminas. As pacientes pós-menopausa e os idosos normalmente precisam de alguma suplementação de cálcio, desde que não seja feito através da dieta. Então, a primeira coisa é a gente avaliar sua dieta, sua alimentação, seu planejamento alimentar. Consegue suprir o que você precisa? Não. Então, eu vou partir para a suplementação, certo? Essa é a máxima da questão da suplementação vitamínica. Nesse período de pandemia, muito se fala em imunidade, né? Está fortalecido aí entre a vitamina D e a vitamina C. Tanto, doutora, que nas farmácias a gente não encontrava vitamina D e vitamina C. Qual o papel dessas vitaminas na imunidade nesse cenário de pandemia? Houveram vários estudos, e ainda estão havendo estudos, tentando relacionar a insuficiência, o déficit da vitamina D, certo? Com o aumento de risco tanto de contágio e de infecção pelo SARS-CoV-19, quanto do risco de complicações dela. E a gente tem alguns estudos que variam. A maioria dos estudos são observacionais, porque ainda não tiveram aqueles estudos mais robustos, que são ensaios clínicos randomizados, para eu realmente bater aqui o martelo e dizer, olha, a vitamina D, se tiver insuficiente, o paciente vai ter um quadro de COVID mais complicado. A gente não pode bater esse martelo. Mas a maioria dos estudos observacionais sinalizam que níveis muito baixos de vitamina D estão mais correlacionados a algumas complicações. Então, os pacientes manter uma suplementação de vitamina D, que aí essa suplementação, o ideal é que seja via oral. Por quê? A forma como a gente adquire vitamina D é através do sol, né? Da exposição solar, que ela vai ser convertida na nossa pele. Mas a gente mora aqui numa cidade cuja radiação é muito forte. A gente não pode recomendar que ninguém pegue sol, porque eu vou ter como consequência um câncer de pele, né? Então, a gente recomenda a suplementação. Normalmente, as doses diárias recomendadas para quem tem vitamina D suficiente é em torno de 800 a 1.000 unidades dia. Mas lembrar que isso não é uma receita de bolo para todo mundo. É algo que é totalmente individualizado e personalizado para cada paciente. Então, tanto o ponto de corte, porque muitas pessoas ficam com aquela ideia de que vitamina D tem que estar muito alta, e esse excesso a gente pode, inclusive, levar o paciente a ter uma insuficiência renal. Então, tanto o ponto de corte varia em vários padrões da população, para o paciente mais jovem, para o paciente mais idoso, para a gestante, a gente tem pontos de cortes diferentes, quanto a quantidade que deve ser suplementada depende desse ponto de corte. Então, assim, agora, nesse momento da pandemia, que houve essa explosão realmente de busca pela vitamina D, o ideal é que essa suplementação seja feita com recomendação médica, para que seja feita com a dosagem correta que você precisa suplementar, baseando-se nos exames que são coletados para ver qual o valor que está a sua vitamina D no momento atual. Em relação à vitamina C, que aí a vitamina C já é bem conhecida, né, como agir em relação a essa prevenção aí da imunidade,
Também não seriam doses muito altas que a gente precisaria fazer uso, que também deve ser individualizado, porque alguém que faz uso diário de frutas cítricas, de laranja, de acerola, não precisaria também fazer essa suplementação. Naquele check-up anual, é imprescindível o médico receitar também essa vitamina para ter um raio-x do corpo, das vitaminas em excesso, as que não estão em falta também? Então, não precisa estar pedindo vitamina D todas as vezes que vamos fazer exames, toda vez que vai fazer check-up. A gente pede principalmente nesses pacientes com esses grupos de risco, nos picos de idade correlacionados à massa óssea, porque a vitamina D está muito associada em relação ao metabolismo do osso, certo? É a principal atuação dela. Então, a gente vai pedir para essas populações específicas. E nesse período de pandemia, as pessoas que estão mais em casa, em isolamento social, a senhora tem observado um padrão entre essas pessoas, uma vitamina X que realmente teve uma diminuição nessas pessoas que estão ficando mais em casa? Sim, principalmente a vitamina D, exatamente por essa não exposição solar, né? Estamos mais restritos, estamos mais isolados, então a gente tende a ter, a nossa população já tem um nível de vitamina D um pouco mais baixo, embora a gente esteja em lugar de boa exposição solar. E lembrar que a vitamina D também está relacionada ao fototipo de pele, certo? Então depende do fototipo de pele de cada indivíduo. Doutora Larissa, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho ou até mesmo tirar alguma dúvida sobre esse assunto, como é que ele encontra nas redes sociais, consultório? Faço consultório, também estou na rede social, tenho meu Instagram, né, que é Larissa Pimentel 1, certo? E também faço meu consultório. E também dou aula nas universidades. Eu acho que a população que conhece mais são os meus alunos aí da UFRN e da UNP aí do curso de medicina. E no próximo bloco falaremos tudo sobre vitamina D. Não saia daí que a gente volta já. A vitamina D é adquirida através da exposição ao sol, mas deve ser feita com todo o cuidado para não prejudicar a pele. E é este o assunto da nossa conversa com a dermatologista Yara Kelly, que você confere agora. Nesse período de pandemia, muito se fala na vitamina D para aumentar a imunidade. E é sobre este assunto que eu converso com a dermatologista, a doutora Yara Kelly. Doutora, obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. A vitamina D, né, o que a gente conhece, é que podemos aumentar essa quantidade de vitamina D por meio do sol. Mas como é que pode ser isso? Pode tomar sol a qualquer hora? É com protetor solar? É sem protetor solar? A exposição ao sol deve ser sempre feita nos horários onde a radiação ultravioleta não nos prejudique tanto. Ou seja, evitar, principalmente de 9 da manhã às 3 da tarde. E sempre que você for se expor ao sol, mesmo que você queira adquirir vitamina D, o ideal é que você passe protetor solar. Porque a gente não passa na quantidade ideal. Então acaba que a gente absorve ainda, entendeu? E evita que você no futuro tenha um câncer de pele, outras manchas de sol. Muita gente tem tomado sol a partir das 10 horas da manhã, quando o sol está assim, extremamente prejudicial à pele, né? Fora dos horários permitidos, alegando que eu vou obter mais vitamina D. Quanto mais quente, mais eu vou obter vitamina D. É mito ou verdade? Pode até ser que ela produza um pouco mais de vitamina D nesse período. O problema é que são os riscos que ela pode causar à pele dela. Um risco maior de exposição ao sol, de levar a lesões pré-malignas e malignas. Não precisa ter um tempo tão prolongado de exposição ao sol. Às vezes, uma pequena quantidade de sol que você leva durante o dia no trajeto da sua casa para o trabalho, dentro do próprio carro, já é suficiente para produzir a vitamina D que a gente precisa. E ela pode muito bem repor a vitamina D tomando uma cápsula, um comprimido, uma vez por dia, uma vez por semana, e às vezes muito mais eficaz do que tomando sol. Tem que fazer o exame para saber se está com a vitamina D em dia, se não está com a vitamina D em dia. Mas tem algum sinal visível ou não? Só por meio de exame? Não dá para a gente saber só de olhar para a pessoa. É muito simples o exame. Hoje em dia qualquer laboratório faz o exame de sangue normal, mas só com o exame para saber. Muita gente nesse período de pandemia ficou em distanciamento, em isolamento social, longe da luz do sol, mas muito próximo da luz de computador, de celular. Como é que ficou esse cenário, doutora? Tanto de vitamina D
quanto da questão da proteção da pele mesmo. Quando você está exposto a um computador, celular, você tem a radiação visível, né, que chama-se luz azul, tem outros termos. E se recomenda que, nesses casos, você também use protetor solar, porque esse tipo de radiação, de luz, ela pode piorar alguns tipos de doença de pele, como melasma. Então, o interessante é que você use o protetor solar, mesmo você estando em casa. Não só o computador, o celular, às vezes até as lâmpadas fluorescentes também podem piorar. Quais são os principais sintomas de um possível câncer de pele ou algum possível dano à pele? Quando a gente toma sol com muita frequência, o câncer de pele ele não vai aparecer logo quando a gente é jovem, ele vai aparecer quando a gente está ficando mais velho já. No início, o que você pode ter são, como é que eu posso dizer, aqueles sintomas agudos do sol. Você ficar com insolação, com a pele queimada, formação de bolhas, que também é prejudicial. Mas o câncer de pele vai aparecer geralmente na pessoa na sua meia-idade, depois dos 40, 50 anos. Pode ser uma manchinha que começou a sangrar e que não cicatriza, ela tá lá presente na sua pele, já vai fazer mais de um ano e ela só continua aumentando, entendeu? Se fosse uma lesão outra qualquer, uma picada de um inseto, ela já teria sumido. Então, quando você tiver alguma mancha na pele ou alguma lesão elevada, que já sangrou, brilhosa, o ideal é que você procure um médico para orientação, porque pode ser um câncer de pele. E o programa Vida Saudável ainda não acabou. No próximo bloco falaremos muito mais sobre vitaminas, principalmente a vitamina C. Vou ficar aqui esperando por você. Você sabe quais os alimentos ricos em vitaminas e quais podem fazer parte da nossa alimentação diária trazendo mais saúde? É o que você confere agora na entrevista com a nutricionista Ana Silvia Cabral. Na hora da refeição, pensamos muito nas proteínas, nos carboidratos, nos açúcares e às vezes esquecemos das vitaminas que também são importantes. E é sobre este assunto que eu converso com a nutricionista Ana Silvia Cabral. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Mara. Então vamos lá falar sobre esse assunto. Me fala sobre a importância das vitaminas para o funcionamento do nosso corpo, o pleno funcionamento do nosso corpo. As vitaminas, elas estão associadas a diversos processos no nosso corpo humano, né, que são fundamentais para o desenvolvimento perfeito, né, para o nosso funcionamento. Certo? E assim, tanto na questão de fortalecer a imunidade, né, que hoje é o ponto que a gente mais tem tocado, ela regula o metabolismo, regenera os ossos, a pele, inclusive, né, entre outros benefícios. A questão é que elas não são produzidas pelo nosso organismo. Então, assim, a gente realmente precisa ter uma alimentação equilibrada, balanceada, saudável, para poder a gente está ingerindo. Nesse período de pandemia, muito se fala em vitamina C, em vitamina D para aumentar a imunidade. Quais são os alimentos ricos em vitamina C e realmente aumenta a imunidade? A gente tem que pensar não apenas como a vitamina C e a vitamina D, que elas são as responsáveis por aumentar a imunidade. E que a gente não pode esquecer das outras vitaminas, as vitaminas complexo B, A, as demais. Porém, elas duas vão potencializar, né, essa absorção, inclusive das outras vitaminas. Então, assim, a vitamina C a gente encontra na laranja, na cenoura, no brócolis, o caju também, a manga, a acerola, o kiwi. São diversos alimentos. Por isso que a gente frisa tanto, né, em, assim, você tem uma alimentação saudável, porque você não vai conseguir ingerir isoladamente apenas um tipo de alimento. Então, assim, quanto mais variada, quanto mais saudável, melhor. Agora eu queria que você desse uma dica de outros alimentos para aumentar a imunidade. A gente também pode encontrar diversos benefícios, né, na cúrcuma, no gengibre, inclusive nos chás. A gente pode também estar associando aí o chá de boldo, o chá de limão. Então, assim, tem uma infinidade de chás e que a gente pode estar associando aí para estar aumentando essa imunidade, junto com a alimentação. É importante a gente reforçar que quanto mais colorido o prato, mais rico em vitaminas, em proteínas, nas substâncias benéficas para o nosso corpo. Quanto mais colorido, quanto mais variado, melhor. Por quê?
cada tipo de alimento, ele fornece um tipo de nutriente. Na verdade, cada cor de alimento fornece um tipo de nutriente. Então, assim, quanto mais a gente diversificar, melhor. Tanto que a gente preza muito por uma alimentação o mais variada possível. A gente não gosta que o paciente coma todos os dias o mesmo tipo de alimento. Por quê? Porque ele vai estar ingerindo praticamente só aquele tipo de nutriente. O ideal é fazer um rodízio, né? Tanto das frutas, das verduras. E muita gente vai até a farmácia e compra a vitamina C, a vitamina D de forma indiscriminada. Esse excesso pode trazer algum prejuízo ao corpo? O ideal, realmente, é que, assim, que a gente vá a um especialista que faça um exame laboratorial para saber a real necessidade. Porque, assim, comprar a vitamina D de forma indiscriminada, ela pode aumentar o risco de intoxicação, né? Então, assim, a gente pensa que é simples, mas na verdade não é. Tem gente que está indo na farmácia e tomando vitamina D indiscriminadamente. Porém, ela aumenta o risco de intoxicação porque ela não é excretada, né? Ela não é eliminada pelo nosso organismo, diferente das outras vitaminas, né? Que é assim, de uma forma geral, você poderia comprar na farmácia porque ela vai ser eliminada pela urina, né? Então, assim, não teria tanto risco. E quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho ou tirar alguma dúvida, como é que ele encontra nas redes sociais? Pode entrar, né, pelo link do Instagram, né, entrar na minha página, Ana Silvia Cabral, e lá tem o nosso contato, mas de antemão eu adianto que eu atendo no Laboratório Farias e na Clínica Ortovita. Bom, eu me despeço por aqui, agradeço a sua companhia, tenham todos uma vida mais saudável e, se puder, fique em casa. Tchau!